As estratégias de leitura são usadas não só para os textos em língua estrangeira, viu? Vocês podem utilizar essas estratégias tanto em textos de língua estrangeira, como inglês, espanhol, nas provas de vestibular ou de Enem, como também nas provas de língua portuguesa. Não só da disciplina língua portuguesa, mas das provas em língua portuguesa, tá? Porque vocês vão ter questões que envolvem leitura e interpretação, não só dessas disciplinas da área de linguagem, mas vocês vão ter também das áreas da matemática, né, das ciências humanas, das ciências naturais. E é importante saber ler e entender. Eu já tive alunos que me falaram, até aqui agora, nesse ano, me falaram assim, professora, o que me atrapalha até na prova de matemática é a interpretação. E isso acontece mesmo. Muitas vezes o aluno sai mal numa prova por causa da questão de leitura, né? Não consegue abstrair o que se pede na questão. Às vezes está pedindo uma coisa, vocês entendem outra, porque não leu tudo, não compreendeu tudo, e acaba perdendo aquela questão sem precisar, né? Sem necessidade. Então, a gente vai ver aqui as estratégias de leitura. Então, o que a gente tem primeiro? Primeiramente, a gente tem que ter um objetivo. Por que eu estou lendo esse texto, né? Na maioria das vezes, nosso objetivo é construir o significado desse texto, né? Saber o que esse texto está trazendo como informação, ou como conhecimento, ou até mesmo como uma espécie de teste, né? Como uma pergunta, o que vai ser falado ali, o que vai ser perguntado, por que eu tenho que entender esse texto para responder essa questão. Então, eu tenho que ter esse objetivo. Na prova do Enem, o objetivo nosso é tirar uma nota boa, entender todos os textos, compreender e responder corretamente, né? Então, é construir o significado do texto é o principal. E não é construir ao seu modo, não, porque tem gente que acha que a interpretação de texto é trazer o que você pensa sobre o texto. Não é. O autor, quando escreveu esse texto, quando elaborou esse texto, ele já estava com um interesse, com o objetivo dele. Então, nós temos que entender qual o objetivo desse texto para a nossa vida. Mas o que o autor quis dizer e não o que eu consegui entender, porque muitas vezes a gente entende o que a gente quer, né? E um dos recursos que a gente usa para poder entender o texto é o conhecimento prévio. O conhecimento prévio não é só esse conhecimento que vocês têm na vida acadêmica de vocês, esses conhecimentos que vocês vêm adquirindo desde o início da vida estudantil. É esse também, mas envolve também todo um conhecimento de mundo, as leituras que vocês fazem, o que vocês já conheceram de experiências. Então, o conhecimento prévio envolve tudo o que vocês sabem, tá? Não só intelectual, né, do ponto de vista intelectual, mas também empírico, o que vocês já vivenciaram, o que vocês já tiveram como experiência na vida, tá? E essas informações que vão chegando hoje de forma muito mais rápida do que alguns anos atrás. É importante a gente alimentar esse conhecimento prévio, né? Lembrando a vocês, porque se vocês não alimentam esse conhecimento prévio, dificulta muito na questão da leitura, porque vocês não vão ter esse recurso que é tão importante, né? Uma pessoa que não tem o costume de ler, de se informar, ele não vai ter tantas informações depois, tanto conhecimento para poder responder uma prova do Enem que pede informações assim de tudo ao mesmo tempo, né? Eles não separam as caixinhas, agora é sobre história do Brasil, agora é sobre história do mundo, não tem isso, né? Agora vamos ver só gramática, agora vamos ver só ciências, né? Biologia, não tem desse jeito, na prova do Enem é tudo junto, né? Na prova do Enem, dos vestibulares hoje, eles querem ver sua capacidade de fazer intertextos, né? Interrelações, conectividade entre um texto e outro, entre um conhecimento e o outro,
Então é importante alimentar esse conhecimento prévio. Com leitura, não é só a leitura de manchete no Twitter ou no Instagram ou aqueles grupos de WhatsApp, não, gente. É texto. Pegou uma manchete estranha, esquisita, engraçada ou, né, da forma que for, vai atrás para entender se aquilo é real, vai atrás para entender o contexto, porque às vezes a manchete traz algo assim bem bombástico, você vai ler, não é nada daquilo. Então, leiam todo o texto para entender todo o contexto, tá? As estratégias, como que a gente usa essas estratégias de leitura? Nós, primeiramente, tem as informações não verbais, né? As informações não verbais são as imagens, gráficos, figuras, quadros, né? O que o texto quer transmitir para vocês. Então, essas informações não verbais, elas dão pistas. Tamanho da fonte, né? Qual é a fonte, se está negrito, se está em itálico. Então, isso tudo é informação para leitura, para chamar a atenção de vocês para algum ponto, né? Aqui, ó, tem uma informação não verbal. Eu coloquei esse fundo para mostrar para vocês qual é o nosso assunto de hoje, né? Cognatos são as palavras semelhantes. Então, é interessante a gente ter esse vocabulário ampliado, né, para poder conhecer as palavras que são semelhantes à nossa língua, porque tanto no inglês como no espanhol nós vamos encontrar várias, né? E até às vezes na língua portuguesa a gente encontra algumas que vão nos dar pistas do que está sendo falado. Às vezes é uma palavra desconhecida, mas pela raiz dela a gente vai saber mais ou menos o que ela significa. Contexto, né? Em qual veículo de publicação esse texto chegou à nossa mão. Por isso que lá no Enem, geralmente tem o texto e tem a fonte, para vocês saberem de onde vem esse texto. Porque dependendo da fonte, já é uma informação para a gente. Hoje a gente tem jornais, revistas que são totalmente de esquerda ou totalmente de direita, e eles são muitas vezes tendenciosos, eles não trazem a notícia como ela é, eles trazem a notícia com uma interpretação voltada para a linha de pensamento deles, né? E a gente tem que estar atento a isso para não ser doutrinados, né? Para não sermos doutrinados, a gente precisa de ter uma visão crítica e leu aquele assunto naquele veículo, procurem outros, né? A mesma coisa lá na hora da prova do Enem, descobre qual que é a fonte, porque isso te ajuda bastante. Dependendo da fonte, a gente já sabe que isso aí vai ser crítica, dependendo da fonte, a gente sabe que é científico, né? Então, vai ajudar a gente a entender o texto também. Seletividade e flexibilidade estão bem juntos, né? A seletividade é quando eu vou selecionar os textos para ler. Não é o caso no Enem, que vocês têm que ler todos, né? Mas vocês podem selecionar quais partes do texto vocês vão ler, né? De acordo com a pergunta. A flexibilidade é vocês terem essa possibilidade de ler o texto em várias formas, não só linearmente, mas vocês podem ir direto onde tem a palavra que envolve a pergunta, né? Ou voltar lá no início, voltar lá no meio, ir lá para o final logo. Então, a gente tem essa flexibilidade na hora de fazer uma leitura para responder uma pergunta, ou para entender o objetivo, ou para buscar informações para colocar num trabalho. Então, a gente tem que usar essa flexibilidade na hora da leitura e não seguir linearmente, porque às vezes vai ter muita coisa ali que são informações não necessárias para o momento, né? E a estrutura do texto, que texto é esse? É uma charge? É uma tirinha? É um texto científico? É escrito em parágrafos? É um poema? Né? Essa estrutura do texto também traz informações para nós. Outras estratégias são sublinhar, que eu amo, né? Se vocês pegam meus livros aqui, vocês vão ver que todos têm sublinhados em algumas partes que eu julgo importantes. Até em livros de leitura e Bíblia, gente. Eu sublinho mesmo. Marca-texto aqui é o que eu tenho. Por quê? Porque eu vejo algo importante, eu quero marcar, eu quero sublinhar. Não todos os meus livros eu faço isso, muitos é só o lápis. Bom, vocabulário. Eu já falei com vocês sobre a questão de ampliar o vocabulário e falei também sobre a questão do conhecimento prévio.
é importante vocês ampliarem o vocabulário. E a gente só amplia o vocabulário quando a gente lê. Se vocês não têm o costume, o hábito de ler, vocês vão ter sempre o mesmo vocabulário. É importante fazer leituras com frequência, né? Isso ajuda a melhorar a questão do vocabulário e a questão linguística também, para escrever melhor, para vocês terem uma qualidade, né, na hora da escrita, escrever dentro das normas gramaticais, isso ajuda, e é com a questão da leitura. É isso que ajuda. Muita gente fala assim, professora, eu não consigo fazer redação. Não consegue mesmo não, você não lê, né? Eu pergunto, quantos livros você leu esse ano? A gente já está entrando em abril amanhã, né? Então, quantos livros vocês já conseguiram ler esse ano? É um ano que vocês têm que ler bastante, gente, porque apesar do Enem não exigir obras como muitos vestibulares, ele pede leitura de todas as obras. Então, saber uma coisinha ou outra que nós falamos na aula é diferente de vocês conhecerem a obra, né? A gente não sabe o que vai ser perguntado ali no Enem. Então, é importante ampliar esse vocabulário, fazer leituras para poder melhorar a gramática. Bom, tem milhões de coisas que eu posso falar sobre isso aqui. Eu vou deixar para as nossas aulas no decorrer do ano, tá bom? Vamos partir para a próxima. Eu trouxe aqui, eu fiquei responsável pelos textos em inglês, então eu trouxe aqui para vocês terem alguns textos em inglês para poder pensar, né? Pode ser que no Enem vocês vão ter alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente tem uma campanha publicitária que fizeram fora, né, em outros países, falando sobre os sintomas da Covid. Isso foi bem no início. Então, nós temos aqui provavelmente um médico, por causa do jaleco e da máscara. Hoje a gente sabe que pode ser um professor, que também usa jaleco e usa máscara, né? Mas é uma pessoa, um profissional, que está falando sobre os sintomas da Covid, né? Symptoms é uma palavra cognata e a gente sabe que é bem semelhante à palavra em português, e aqui como estamos vendo pessoas doentes, então estamos falando dos sintomas. Estamos numa época de pandemia, estamos falando de sintomas. Vocês estão vendo como que a gente faz a leitura? Então, eu não sei o que symptoms é, mas eu sei que nós estamos vivendo esse momento, né? E que tem figuras de pessoas doentes, então estamos falando dos sintomas. E é provavelmente um médico aqui falando. No início da pandemia, pessoas normais como eu e como vocês não usávamos máscara. Não sei se vocês lembram, mas houve muitos questionamentos falando sobre o uso de máscara, né? Precisa ou não precisa? Tem que usar, não tem que usar? Então, as pessoas ficaram ainda sem saber se isso era necessário. A Covid-19, né, 19, é Covid-19 ou Covid-19 em qualquer país, né? Então, a gente tem aqui o nome do vírus, né? Aliás, da doença. E aqui a gente vê onde ele ataca. Pulmão, né? Cheio dos vírus aqui, olha aqui como ele está. E, então, quais são os sintomas? Pela figura a gente já sabe, né? Febre, o moço está aqui com uma toalhinha para poder, provavelmente molhada, para poder tirar a febre, baixar a febre. Fever. Runny nose, olha o lencinho, no rumo de quê? Do nariz, né? Então, nariz escorrendo. Cough, mocinho aqui tossindo. Chest pain, né? Ele pondo a mão no peito e uma carinha de dor, né? Com raiozinho saindo. Chest pain, o que será que é? Alguém? Manifeste-se. Ninguém? Dor no peito? Dor no peito, isso mesmo. É bem simples, né? Isso aqui era um cartaz para todos entenderem quais eram os sintomas e correr num médico, num posto de saúde para poder ver o que era que estava acontecendo para pegar bem no início. Hoje a gente já sabe, né? Direitinho, não precisamos nem dos desenhos, já sabemos o que é. Então, a gente usou aqui várias estratégias de leitura.
conhecimento prévio, né, sobre o COVID, os sintomas, as palavras cognatas, os symptoms, fever, que parece também. Não vou falar detalhadamente porque a gente tem que entrar nos textos, isso aqui eu já falei lá no segundo slide. A seletividade, a gente selecionou partes do texto para poder ler. Flexibilidade, né? Eu fui para lá, fui para cá para a gente poder entender aquele cartaz. Conhecimento prévio, novamente, bem colocado. E atenção, o que a gente vai usar para fazer essas leituras? Informações não verbais é o primeira coisa que a gente olha como que está o texto disponível ali no papel. Conhecimento prévio, o que eu sei sobre esse assunto que está falando ali, né? Palavras cognatas, que são as palavras semelhantes. Então, usando essas estratégias, vai facilitar bastante a nossa leitura ali, tanto em uma língua estrangeira como em língua portuguesa. Então, agora, nós vamos ver alguns textos que eu trouxe para vocês. Primeiro, esse texto aqui é lá do jornal, é lá do BBC News, tá? De United Kingdom. Eu trouxe para vocês algo que está acontecendo no Reino Unido, para vocês entenderem como que está o caso de Covid lá. Lógico que pode ter mudado um pouquinho, porque isso já é do dia 22 de março, 9 dias, né? Então já passou um tempinho. Então, Covid, the countries that nailed it and what we can learn from them. Então a gente tem aqui uma manchete, né, um título desse trabalho, dessa publicação, bem chamativo, né? Nailed it, né? O que será isso? E os países que fizeram o quê, né? E o que a gente pode entender dessa frase? Me chamou muita atenção. Por quê? Porque todos os países sofreram com essa pandemia. Só que a BBC News fez um trabalho, uma pesquisa, para poder entender o que está acontecendo em vários países. E levantou aqui os países que conseguiram lidar com o vírus, tá? Então, os países que conseguiram vencer o Covid. Tanto que colocaram aqui Covid, os países que venceram, que conseguiram vencer. And what we can learn from them. E o que nós podemos aprender com eles, tá? Então, a gente tem aqui uma palavra que a gente já conhece há muito tempo, learn. Provavelmente vocês já conhecem essa palavra desde cedo, às vezes tem até na capa do livro de inglês, né? Quando a gente aprende inglês lá na 6ª série, 7ª série, geralmente tem livros que tem a palavra learn. Então, é aprender. O what também, a gente tem isso nas aulas de inglês, what, que é o que. We e them são palavras que devem fazer parte do vocabulário de quem já viu inglês, que são os pronomes, né? O can, que eu já vi até no status de muita gente aqui da turma, que coloca frases com can. Não lembro quem, mas tem lá, I can ou we can, a frase lá do Barack Obama, né? Yes, we can. Acho que tem alguém que tem uma frase semelhante no status, depois vocês procuram lá para saber quem é. Mas eu lembro dessa frase quando vocês mandam mensagem para mim, ou quando eu vou procurar para mandar mensagem para vocês. Então, os países que conseguiram lidar com o Covid e o que nós podemos aprender com eles, tá? Aprender sobre o que eles fizeram. Achei muito interessante isso aqui. Então, é um estudo sobre a pandemia do coronavírus. Aqui a gente tem a imagem, que essa imagem aqui, gente, não é só nós aqui no Brasil que passamos por isso, não, né? A necessidade do uso de máscara e da testagem da temperatura com esse termômetro que ficou amplamente conhecido com essa pandemia. Antigamente a gente só via isso aqui em pronto-socorro, né? Infantil, mais precisamente, porque a gente levava criança no pronto-socorro e eles iam com isso na testinha deles. Hoje o pessoal nem aceita mais na testa, né? No pulso. Isso aqui
é uma figura que lá no Reino Unido eles trouxeram pra gente. Mas é uma figura que a gente tem aqui para trazer o contexto do assunto. Então aqui tem uma outra frase que remete à matéria que ainda nem começou. Até agora a gente está lendo só como diz a minha orientadora do mestrado, a perfumaria, né? O texto, a imagem e aqui um subtexto que seria só um resumo do que vai ser falado. COVID-19 has shaken the world with more than 2.5 million deaths and 115 million cases confirmed. Olha aqui, as informações que nós temos aqui, COVID-19 has shaken the world. Isso aqui é simples, né? Todo mundo consegue entender. Shaken, lembra do milkshake, né? O que o COVID-19 vem fazendo, né? Vem sacudindo, chacoalhando, né? O mundo inteiro. Então, todos estão preocupados sobre o que fazer, como lidar com isso, as mudanças na nossa vida. Então, não é uma coisa que só nós aqui no Brasil estamos passando, né? O mundo todo. Então, COVID-19 has shaken the world. O COVID-19 tem chacoalhado o mundo, está chacoalhando o mundo. Aí vem informações que em todo lugar que a gente vai ler sobre Covid tem, né? Então, na hora que vocês vão ler um texto, que seja em inglês, que seja em espanhol, vocês vão encontrar esse tipo de informação aqui, ó, nesse tipo de matéria, né? More than 2.5 million deaths. Isso 9 dias atrás, hoje pode ter aumentado um pouquinho, a gente ainda não sabe. Quer dizer, eu não olhei. Eu procuro não ficar olhando isso, viu, gente, para não surtar. Vocês ontem tiveram a palestra sobre o webinário, né? Ontem ou anteontem tiveram o webinário da matemática, devem ter visto em estatística. Os matemáticos gostam de ficar comparando. Eu evito. Mas aqui, 9 dias atrás, estava com esse número, né? 2,5 milhões de mortes. And 115 million cases confirmed. E olha o tanto, a gente está falando em termos de mundo, né? 115 milhões de casos confirmados, que pode ter aumentado um pouquinho. O Brasil está contribuindo com esse aumento, né? A gente viu ontem que nos jornais que o Brasil está em primeiro lugar no mundo em número de mortes. Não é uma estatística que eu queria fazer parte. Eu queria que nós estivéssemos em primeiro lugar do mundo em educação, em saúde, em combate à pandemia, mas ganhamos esse título ontem, né? Então, a gente, aqui voltando a esse texto, 115 milhões de casos confirmados. BBC Panoramas, Jane Corbin has scoured the globe to find the best examples of strategies for combating the virus. Então, olha o que essa pessoa fez. A gente está vendo, nós estamos vendo aqui que estamos falando de uma pessoa, né? Jane Corbin. Essa pessoa trabalha na BBC, na parte que faz o panorama, um estudo, né, mais geral. Ela fez um estudo no mapa, né, para poder fazer um score, para fazer uma tabela, né, para encontrar os melhores exemplos de estratégias para combate do vírus. Olha o tanto de palavras cognatas, olha que legal. E não são falsos cognatas, não. Examples, strategies, combating virus. Viram? Muitas palavras cognatas que nos ajudam a entender o que está sendo falado aqui nessa frase, né? Então, a gente vai usando essas estratégias para fazer essas leituras. Eu não vou tirar muito de vocês agora, puxar muito de vocês agora, porque o tempo é bem curto, mas eu queria a participação de vocês de vez em quando, viu? Então, aqui ela explica como que ela fez essa pesquisa dela, né? E as conclusões que ela chegou. Então, quais os passos que os países fazem? A gente vê aqui que não é um país apenas, cada país faz uma coisa diferente e os que são mais unidos, eles compartilham e acabam que vários países crescem juntos, né, conseguem combater juntos. Então aqui os melhores exemplos que ela pegou foi da Ásia, lá da Coreia do Sul, tá? O Seul. Então a gente vê aqui que o primeiro passo é a preparação, é entender o que está acontecendo, entender o que é que
como que vai combater. Então tem que se preparar. Se o país não se preparar como uma nação, né, como um país mesmo, isso nacional, não tem como, porque as pessoas estão soltas, né? Você pode até resolver aqui em Goiás, mas logo vem alguém de fora ou alguém daqui sai e se contamina e traz contaminação novamente para cá. Então não tem como erradicar num lugar só, tem que tomar conta do país, né? Então precisa de preparar os insumos, preparar os equipamentos, preparar as pessoas. Então é todo um preparo. E Seul fez isso, né? Fez essa lição de casa. O segundo passo seria as questões dos exames, né? A testagem em massa para poder pegar, né? Fazer um track, pegar as pessoas, saber quais as pessoas que estão contaminadas e traçar as metas, o que vai ser feito com elas, né? Então, a testagem em massa era importantíssimo, foi importantíssimo e eles conseguiram fazer isso aqui. Lógico, a gente cobra muito do Brasil, mas o Brasil é um país muito grande, né? Tem muitas pessoas, é bem maior, às vezes, do que alguns desses países que nós estamos vendo aqui. Mas precisa de se organizar, né? Porque pessoas estão morrendo e a gente vê que os políticos continuam sendo políticos, né? E aproveitando muitas vezes da situação, infelizmente. Então, o que a United Kingdom fez? Fez esse estudo e começou a colocar em prática. Enquanto a Coreia do Sul estava lá embaixo o tempo todo, o Reino Unido foi subindo, né, em número de casos, em número de mortes, olha lá, e conseguiu descer a curva, né, conseguiu abaixar essa curva, mas depois que fez os estudos, depois que começou a entender como lidar com isso, né? Lembrando que o Reino Unido teve essa preocupação porque o primeiro-ministro de lá adoeceu bem no início da pandemia e ele soube, né, na pele o tanto que essa doença é ruim, tanto que esse vírus faz mal. Então ele se preocupou com a população, se preocupou com ele também, né? O que a gente não viu aqui, porque quem teve aqui, os nossos governantes, foi bem fraquinho, então eles não entenderam, né, a maioria. Mas ele entendeu e ele foi atrás para poder evitar isso. O Reino Unido hoje conseguiu abaixar bastante. Então, o suporte para a quarentena, né? Na Índia eles conseguiram isolar isso e fazer esse suporte de quarentena, né? Ixi, gente, o tempo está acabando. Eu vou mandar o texto para vocês depois entenderem o que aconteceu. E a proteção aos mais velhos também é importante. Além da estratégia de vacinação, e não só ir dando a vacina aleatoriamente, tem que ter uma estratégia, né? Bom, esse texto traz então muitas informações interessantes, todas em inglês, eu posso mandar depois para vocês lerem e conhecerem, a gente vai voltar aqui para os slides. Tem um outro texto que eu trouxe para vocês, que depois eu mando também, que fala sobre as vacinas nos Estados Unidos, tá? Então, como que eles aprovaram as vacinas de forma mais rápida e como já estão vacinando. Lá as pessoas de 20, de 30 já vacinaram e os de 16 já estão vacinando essa semana em alguns dos estados nos Estados Unidos, para vocês verem como eles estão bem à frente, né? Mas tem lá no texto, depois vocês leem. Eu trouxe duas charges para a gente poder fechar a nossa conversa. A primeira charge é essa, foi feita bem no início da pandemia também, a 21 de abril de 2020. Aqui tem um grupo aglomerado de pessoas, não façam isso em casa, tá? Em casa pode, porque vocês estão só com as pessoas da convivência, mas não façam isso em público, tá? Essa aglomeração a gente sabe que não é legal, porque pode acontecer o que a enfermeira está indicando aqui, né? Então, essas pessoas aglomeradas querem o quê? O mesmo que as pessoas aqui no Brasil querem sair do isolamento. Então, liberate us, né? Aqui a gente vê um cognato novamente, é uma palavra altamente conhecida que é um pronome. Então, libere-nos, né? Nos tire aqui do isolamento. Reopen now.
reabra agora, reabra o quê? O comércio, né? Reopen now. Então as pessoas estão pedindo para abrir os comércios logo, porque eles precisam de trabalhar. Aqui também a gente precisa de trabalhar, mas precisamos de cuidar da nossa saúde também, né? Quarantine the sick, not the healthy. Lembrando que no início da pandemia a gente ainda usava a palavra quarentena no lugar de isolamento, porque não sabíamos a diferença. Precisou de vários estudos para poder entender que a quarentena é para quem está doente e isolamento social é para quem não está doente e precisa de se proteger. Né? Eu não sei se vocês se lembram disso, mas houve até esse tipo de estudo e divulgação. Mas no início era quarentena, então coloca em quarentena a doença, não a saúde, né? Não quem está saudável, mas sim os que estão doentes. Eles achavam ainda que podia fazer só isso que funcionava. Só que depois foram mostrar que as pessoas podem não ter doença, não ter sintomas, mas estar com vírus e sair distribuindo vírus. Esse é o grande problema, né? Então até aqui não sabiam disso e queriam que tirasse da quarentena, entre aspas, né? Porque não é quarentena. I need a tattoo now. O cara aqui quer fazer uma tatuagem e os lugares de fazer tatuagem estão fechados, locked. I wanna get my hair done. Essa senhora aqui está precisando de arrumar o cabelo. Então ela está avisando que ela precisa de arrumar o cabelo. Puseram um cabelo bem diferenciado aqui, porque realmente precisa, né? Ela está igual a mim. Eu, no meu caso, por causa dos branquinhos aparecendo, precisando de pintar, vocês não reparem. The pandemic is a hoax. Gente, eu vou confessar a vocês, essa palavra para mim foi novidade, tá? Então, se a questão no Enem, por exemplo, tivesse essa charge e tivesse algo aqui, eu teria que ir pelo contexto das perguntas, porque para mim essa foi novidade. Hoax, alguém de vocês sabe sem olhar no dicionário? Não? Pois é, eu assumo, eu não sabia. Então, no início, muita gente não confiava que a pandemia era real. Então, the pandemic is a hoax, é uma farsa. A pandemia é uma farsa. Então eles queriam, essa senhora aqui achava que não tinha nada de pandemia, que isso era uma teoria da conspiração, queria prender o povo em casa, é o comunismo, sei lá o que é, o povo inventa um monte de coisa, né? Então falou que era uma farsa. Aí a enfermeira quietinha, tranquila, calma, toda protegida, né? Dos pés à cabeça, não tão protegida como hoje estaria no meio desse povo, né? Hoje teria aqui um face shield, um capote, né? Para aquela roupa que eles colocam que é descartável. Hoje ela não estaria só assim ali, não. Avisando, see you soon. Vejo vocês logo, né? Só que lá dentro do hospital, não aqui. Então tem que tomar cuidado com o que a gente quer, com o que a gente faz, né? Nesse momento. E para finalizar, pra gente ir mais tranquilo para casa, né? Aliás, pra gente ficar mais tranquilo em casa, nós já estamos. Uma família inteirinha, toda descabelada, que ficou no isolamento durante muito tempo. We finished all of Netflix. Now what? Então, agora eu pergunto para vocês, o que aconteceu com essa família? O que eles fizeram? Alguém se manifesta? Gente, agora não tem desculpa de voz rouca porque acabou de acordar, não. Alguém aí? Netflix. Tem a Netflix aqui que todo mundo conhece, né? O que eles fizeram com a Netflix? Assistiram tudo? Oi? Terminaram. Terminaram todos os filmes da Netflix, já finalizaram toda a Netflix, não tem mais nada para assistir lá. E agora, né? Então, eles terminaram tudo que tinha para fazer na casa deles. Agora, não sabe o que vão fazer. Né? Cada família, em seu isolamento, busca algo para fazer. Né? E no caso deles, eles buscaram a Netflix, mas já acabou. E agora? Tem gente que nem a Netflix tem, né? Tem gente que tem que fazer outras coisas, outros recursos, ouvir música, jogar um jogo, ou assistir televisão, e assim vai. Cada um busca aquilo que faz, mas vai indo, enjoa, vai indo, acaba, né? Então as pessoas têm que se organizar para poder fazer algo que vai entreter, que vai fazer passar o tempo,
né? Eu queria trazer para vocês justamente isso, técnicas de leitura. Tá? Acabei fazendo todas sozinha, mas é normal, é um webinário, eu queria trazer isso para vocês. Alguém de vocês gostaria de falar alguma coisa, compartilhar algum conhecimento? Jogo para vocês. Vocês sabiam que os meninos da idade de vocês lá nos Estados Unidos, em alguns estados, já estão vacinando? Eu tinha visto isso ontem na CNN, eu estava até comentando com meu pai. A gente indignado, né, com o governo que não está distribuindo vacina, não está comprando o suficiente, aí recusou a compra, né? Aí falou assim, pô, eu tô com quase 50 anos e eu nem tomei a primeira dose. A galera que é mais nova que você já vai tomar a primeira, saca? Então tu vê, né? Como é que... Realidades diferentes, né? Realidades bem diferentes. Eu tenho uma irmã que mora lá, minha irmã e os meus sobrinhos já estão todos vacinados a primeira dose, vacinaram semana passada. E a gente aqui não sabe nem quando vamos vacinar, né? E só notícia de que não tem insumos e que vai demorar e que demora a chegar. É bem Professora, complexo. Oi. a minha irmã tem uma amiga que mora no exterior também. Ela disse que lá em Orlando, para vacinar, você só precisa pegar a fila. Qualquer pessoa de qualquer idade é só pegar a fila e vacinar. Uhum, olha aí, tá vendo? E a gente aqui tem uns que nem pegando a fila, né? E passam na televisão que é para fazer o agendamento pela internet. Gente, o pessoal, os idosos estão chegando lá depois de agendamento, com o horário certinho. Chega lá, não, esse agendamento não está sendo cumprido. Nem usam o agendamento que fazem, né? Então, assim, mas é o que temos, né? Vamos cobrando essas vacinas e vendo o que acontece. A gente falta menos de um minuto. Eu quero agradecer a presença das professoras, Valesca, Adriana, a Alexandra foi para aula, a Cimei também está aqui, tá? E quero agradecer a presença de todos vocês. Gente, foi ótimo encontrar vocês. Eu quero desejar um ótimo final de semana para o terceiro A e B e terceiro CD e E. Daqui a pouco nos vemos. Tchau. Tchau. Ó, professor. Nós que temos que agradecer. Essa equipe nota 1000, as apresentações, os slides, a organização. Eu só tenho que agradecer. Beijo para vocês no coração. Terceiro anos, vamos motivar, vamos correr atrás, vocês conseguem, vocês